Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos agora à prece para nos harmonizarmos, iniciando esse nosso momento. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar em estarmos apenas aqui, plenamente aqui. Agradecendo a Deus pela possibilidade de dedicarmos esta meia hora, estes minutos em que aqui estamos, a diminuirmos o nosso ritmo, a buscarmos a conexão com Deus, a ouvirmos um pouco sobre os ensinos de Jesus e da doutrina espírita, que consigamos estar plenamente aqui de corpo e alma, que nosso pensamento neste momento, em comunhão com os bons espíritos, com as boas energias, nos auxilie a deixarmos este ambiente logo mais tranquilos, com um maior bem-estar, porque aqui estamos, na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, buscando a nossa melhora. E que assim seja. Para hoje, amigos, o nosso assunto é orgulho e humildade. Orgulho e humildade é um tema do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 7, nós temos esse título, O Orgulho e a Humildade, onde os benfeitores ditaram a Allan Kardec e lá ele registrou algumas recomendações para que nós bem entendamos que ter orgulho não é o principal defeito, sermos humildes não é a principal qualidade, mas sim que precisamos aprender a dose, a quanto podemos ser orgulhosos, egoístas, pois todos somos um tanto. E que a nossa meta é sermos todos, um dia, pessoas humildes. É a recomendação de Jesus que sejamos humildes, brandos, pacíficos. E todos nós já ouvimos falar também de humildade como um sinônimo de pobreza. Ah, aquele é tão humilde, não tem quase nada na vida. Já ouvimos assim, né? Confundindo humildade ou usando humildade com sinônimo de pobreza de recursos materiais. Mas nós conhecemos pessoas que são extremamente pobres em recursos materiais, em recursos financeiros e que são bem orgulhosas. Assim como podem haver pessoas que têm muitos bens, muitas posses e que são extremamente humildes. Orgulho, humildade, pobreza e riqueza nem sempre estão relacionados. Nós, todos, precisamos ser ricos de virtudes, de boas qualidades. Mas nem sempre a gente entende e a gente deseja que estas sejam as nossas riquezas. Por vezes confundimos com muito ter, muito possuir, porque aí sim seremos pessoas bem-sucedidas. Mas precisamos lembrar da recomendação dos bons espíritos de quais são as riquezas que entram no céu. As riquezas materiais não são. Cá deixaremos todas elas e partiremos com tudo aquilo que houvermos entendido, aprendido, conseguido fazer ou conseguido parar de fazer também. Porque muitos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, são em função de coisas que a gente tem que parar de fazer. Já não deveríamos mais fazer. Coisas como má alimentação, dormir mal, comer ou beber coisas que não nos fazem bem. Essas a gente tem que deixar de fazer. Então, quando fazemos nós diariamente as nossas preces, precisamos pedir ao Pai, a Jesus, como
costumemos fazer as nossas preces, que a gente consiga fazer o que é preciso, e que a gente pare de fazer aquilo que nos atrapalha a caminhada, nos atrapalha a jornada, que a gente consiga, que a gente seja forte para fazer o que é preciso e principalmente para parar de fazer o que é preciso que a gente pare. Nós, todos, ficamos de quando em quando invejando, elogiando pessoas que a gente vê às vezes nas redes sociais. Eu ia dizer revista, né? Mas quem vê revista hoje? É coisa da minha geração, né? Das gerações passadas, ficar folheando uma revista e a gente até recortava, ficava admirando aquilo como um desejo de que a gente fosse tão bonito, tão bem sucedido como aqueles que a gente via no meu tempo, mais um tempo atrás nas revistas, hoje em dia no Instagram, na TV, nas redes sociais. Só que nós, olhando estas pessoas bonitas, bem-sucedidas, olhávamos e olhamos até hoje a casquinha apenas, né? A aparência, a maquiagem, a roupa, esquecendo de que a gente pode estar com um belo sorriso e cheio de problemas. Uma roupa muito bonita, uma aparência muito bonita e cheios de dívidas. Sermos alguém que sorri o tempo todo, abraça o tempo todo e extremamente orgulhosos. E uma pessoa que se veste de forma bem simples, que vive de cara fechada e ser bem humilde. Precisamos escolher bem os nossos ídolos, os nossos heróis, aqueles a quem invejamos, aqueles a quem almejamos imitar. E na dúvida, na incerteza, quem deve ser o nosso maior super-herói? A pessoa mais bondosa, a pessoa mais perfeita que podemos todos nós ter como um ídolo. Quem, amigos? Jesus. Se resolvemos ser cristãos, se escolhemos ser cristãos, a quem a gente deve seguir? Houvesse um botãozinho ali de clicar em seguir, né? Esse eu curti. Ah, essa página eu curti. Esse eu vou seguir. Não tem lá a página de Jesus, né? Mas nós temos inúmeros livros, ensinamentos do nosso Mestre. Temos os principais, os evangelhos, Marcos, João, Mateus, Lucas, as epístolas, as cartas, aonde contém os ensinos morais do Mestre. Na falta de a gente ter uma rede social, um botãozinho para clicar em seguir, que a gente siga compreendendo, buscando entender as palavras do Mestre, para que a gente possa discernir aquelas páginas, aquelas pessoas que buscam por vezes interpretar os ensinos morais do Cristo de maneira equivocada. Para que a gente consiga dominar aquele nosso desejo de aparentar ser pelo desejo de que eu seja. Que eu de fato seja aquilo que eu quero ser. Que eu seja sim igual ou parecido àquele bom cristão, àquele bom seguidor do Mestre, que o Mestre disse que seriam os seus seguidores. Os meus discípulos serão conhecidos por muito o que, amigos? Muito bem se vestirem? Muito bem aparentarem? Por falarem bonito? Por sorrirem muito? Qual é a afirmação do Mestre? Quando disse, e os evangelistas registraram, meus apóstolos ou meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Esta é a qualidade do seguidor de Jesus. Amarmos muito e muitos, amarmos a quem quer que seja. É a qualidade almejada por todos os cristãos que desejam ser um dia dignos da palavra. Estes são os discípulos de Jesus, do ensinamento que o Mestre deixou. Ele nos convidou a em breve estarmos com Ele
E nós, até hoje, tendo renascido, a maioria de nós, inúmeras vezes, já tendo contato com os ensinos do Cristo, ainda buscamos Jesus? Ainda aguardamos o momento em que a gente vai olhar no olho desse Espírito tão evoluído, tão mais evoluído que nós, para que a gente possa, olhando nos olhos desse Espírito amoroso e bom, ganharmos aquele abraço, aquele consolo, aquela palavra de incentivo, porque ele disse, lá para onde eu vou, todos vocês podem ir. Era a despedida dele ao final da vida. Eu vou para lhes preparar o caminho, registrou outro evangelista. E como ele disse, vou preparar o caminho, quer dizer, a gente pode caminhar. A gente pode ir ao mesmo lugar aonde o Mestre estava indo. E que lugar é este? Como é que a gente chega lá? Com amor. Qual é o mapa do caminho, né? Como é que a gente vai achar o caminho onde Jesus disse para a gente estar, para a gente chegar, o caminho que Ele nos preparou? Com amor. Estamos buscando. Chegaremos lá 100% de nós. Todos um dia chegaremos ao final deste caminho, aonde seremos nós também considerados os espíritos puros, os espíritos bons. Mas precisamos de tempo. Alguns de nós, muitas encarnações, 2, 3, centenas, 1000, não sabemos. Quanto tempo precisamos para aprender a amar? Quanto tempo precisamos para desistir de errar? Depende. Se a gente está em um dia de sofrimento, em um momento em que a gente está doente, a gente quer dizer, eu estou pronto para parar de errar agora, ontem. Não quero mais errar, não quero mais doença. Mas aí a gente fica bem, com saúde, e a gente esquece. Esquece que a gente queria chegar rapidinho ali ao final dessa prova da doença, do problema, da falta de alegria, e vamos de novo, fazendo tudo igual. Então é preciso que a gente lembre diariamente da nossa cota de esforço necessária. Queremos paz, queremos bem, queremos amor, queremos ser amados. Precisamos amar. Precisamos espalhar a paz, o bem, o amor. E o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que quando fora da medida é um atrapalho em nossa vida, nós todos temos como uma origem para o nosso orgulho algo bom. Ter um pouco de orgulho faz parte da nossa lei de conservação, da nossa lei de progresso. É preciso que a gente alcance algo e que a gente se orgulhe, que a gente sinta que aquilo é bom e que a gente continue. Para que a gente dê um passinho mais adiante, aí a gente se sente bem, sente orgulho e segue dando passinhos adiante. Existem vários tipos de orgulho também que são bons, como quando a gente consegue fazer algo que beneficia a outro e a gente se sente tão bem. A gente se sente orgulhoso. Ai, como eu me sinto bem quando eu faço o bem a alguém e este outro alguém ainda me agradece, ainda reconhece, dizendo que bom, o teu auxílio, a tua ajuda, o teu apoio foi fundamental, foi muito bom para mim. É um orgulho bom. Então não é que ter orgulho, ter qualquer orgulho, seja o nosso motivo de derrota, de sofrimento, de doença ou de fraqueza. Não. Um pouco de orgulho, muito bom. Muito orgulho nos atrapalha. Assim como beber água. Precisamos d'água, né? Precisamos beber água, um pouco de água, muito bom. Muita água, nos afogamos, passamos mal. Tudo é uma questão de dose. Assim também o nosso egoísmo. O egoísmo também tem a sua raiz, a sua origem na lei de conservação dos animais. Imaginem um animal lá na natureza, onde um pai ou uma mãe animal precisa alimentar os seus filhos. É preciso que ele tenha um pouco de egoísmo, que ele guarde aquele alimento para os seus, para eles terem o que comer, hoje, amanhã, quem sabe. E assim somos nós também.
Precisamos conservar as coisas que temos para amanhã, para hoje à noite, para aqueles que virão depois de nós. Então todos nós temos um pouco de egoísmo, e um pouco de egoísmo é necessário. É o instinto de conservação da vida para que a gente consiga manter a vida, para que a gente consiga manter condições de que as coisas aconteçam. Amanhã, depois de amanhã, daqui certo tempo. Agora, muito egoísmo é a falta de medida. Há alguns homens e mulheres no extremo do egoísmo que, mesmo tendo bens materiais, bens financeiros, não têm coragem de gastar nem para tratar alguma doença, para auxiliar algum familiar, porque acreditam que precisam apenas guardar. Guardar para quê? Para quando? Guardar. Então, um pouco de egoísmo temos todos nós. É o nosso instinto de conservação. O nosso instinto de que precisamos progredir, precisamos ir à frente, adiante. Muito egoísmo, nosso atrapalho. E nós iremos vencendo esses maus instintos, esses maus sentimentos, amando mais. Para todinhos os nossos defeitos, a solução é o amor. Conseguimos nós já manifestarmos amor por aqueles que nos são mais próximos. E principalmente por aquele que é legal comigo, que é amoroso comigo. E aqueles que nos impõem dificuldade à caminhada, aqueles que a gente considera os inimigos, como amar esses, né? Com paciência, com muita paciência. Mas buscando a todos esses que a gente não consegue dizer eu te amo, não consegue hoje dar um abraço sincero, não consegue ter um sentimento mais amoroso, que a gente não odeie, que a gente não fale mal. Se a gente não consegue amar, manifestar o amor, que a gente não manifeste o contrário, o ódio, a maledicência. Assim a gente não atrai energias ruins, espalha o bem. E a todos esses que a gente hoje não consegue ter bons sentimentos, a gente pode orar a Deus dizendo que eu consiga, que eu tenha um dia, que eu possa ter em breve bons sentimentos por todos esses. E que eles, igualmente, tenham um dia bons sentimentos por mim. Que a gente pare de se atrapalhar. É um passo no caminho do amar. Amar a estes inimigos, que é a tarefa que Jesus nos deu. Nós, pessoas orgulhosas, às vezes dizemos: eu faço as coisas do meu jeito e tudo aquilo que eu faço bem, eu vou continuar fazendo. Em time que está ganhando, não se mexe. Já ouviram essa afirmação? E às vezes é a gente quem diz isso. Uma pessoa humilde, quando está fazendo algo, ela tem a certeza de que sempre dá para fazer melhor. Uma pessoa orgulhosa, quando comete um erro, se apressa em culpar os outros, dizendo coisas do tipo: eu dei o meu melhor, mas é que eu faço muita coisa. Vocês sabem, né? Eu faço muita coisa e eu quase não tenho tempo. E aí eu não consegui fazer melhor do que isso. Já uma pessoa humilde, quando comete um erro, ela admite o seu erro. Ela diz: deve haver forma de fazer isso melhor. E eu devo conseguir, se eu me esforçar mais. A pessoa orgulhosa costuma se apressar em dizer: foi ele. Por causa dele, do meu marido, do meu filho, da minha esposa, do meu chefe, não consegui. A pessoa humilde tem mais facilidade em chamar os que estão à sua volta para que lhe auxiliem a fazer tudo aquilo que é preciso ser feito. E assim nós vamos identificando em todos nós momentos em que somos aquele que, com hipocrisia, com falsidade, dizemos: eu dei meu melhor. Nossa, eu fiz o melhor que eu pude. Será que a gente sempre dá o melhor?
A gente usa isso como uma boa desculpa de quando em quando, né? Para que ninguém nos questione. Se eu estou dizendo que eu dei o meu melhor, não tenho que questionar. Mas sempre dá para fazer melhor. E se eu não estava conseguindo fazer algo, é porque provavelmente eu deveria ter pedido ajuda. Eu deveria ter agido com humildade e ter dito a um amigo, a um parente, a uma pessoa que eu tenho em comum essa tarefa, me ajude, me auxilie, eu não estou conseguindo. Vamos juntos tentar conseguir concluir aquilo que precisa ser feito. Parece tão fácil, tão simples. Mas o velho orgulho não nos deixa agirmos assim de quando em quando. Mas é nossa tarefa aprender. Nós não devemos ser aqueles que inspirou uma canção. Há uma música que lá do Nordeste, um cantor dizia: eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Conhecem a música? Pois não é esse o objetivo da nossa vida? O objetivo é amar. Amar muito. Amar sempre. Amar a todos. Amar o tempo todo. E quando a gente consegue ficar listando: ah, mas esse eu não amo, esse eu não gosto muito, esse me prejudicou. Quanto mais pessoas estiverem na nossa lista do esse eu não consigo amar ainda, esse é impossível de amar porque eles só me causam mal, a gente deve aí avaliar quanto longe ainda estamos de sermos aqueles que amam todos o tempo todo. Mas, para isso, a gente pede todos os dias perdão ao Pai, pede auxílio ao Pai para que a gente consiga. Vocês não pedem? A gente pede. A gente pede, e principalmente inspirados numa oração em que a gente diz: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como a gente perdoa a quem nos tem ofendido. E aí, mais uma vez, nós precisamos... Eu já nos chamei, né? Eu disse a uma amiga hoje que eu ia nos chamar de hipócritas, nós todos juntos, reunidos. Quando a gente diz uma coisa e faz outra, é que a gente está agindo com hipocrisia. E se a gente diz: Pai, me perdoa, como eu perdoo a quem me tem ofendido. Eu perdoo? Perdoei todo mundo? Não tenho mágoa? Então a gente precisa controlar. Não vai parar de orar também, não vai parar de dizer: Pai, me perdoa. Porque a gente ficar repetindo faz com que a gente consiga, com que a gente tenha mais vontade, com que a gente chegue lá. Mas é preciso que a gente faça um esforço. Assim como aquele esforço para fazer qualquer coisa. Assim como não nos basta, quando a gente tem uma tarefa, ficar dizendo: Pai, me ajuda, Pai, me concede o dom de fazer isso que eu tenho que fazer. O Pai concede, mas Ele não faz. Assim como quando a gente tem que atravessar a rua. Estou ali na Luiz Miquelon, muito movimento. Se eu ficar orando: Deus, me ajuda a atravessar a rua, Deus, me concede o dom de chegar lá do outro lado. Como é que eu chego do outro lado? Caminhando. Eu preciso caminhar até lá. Então não basta que a gente fique orando, mas orar ajuda. Nos ajuda a aumentarmos a nossa força de vontade, a atrairmos os bons espíritos, as boas energias, para que nos auxiliem a andar na direção que a gente precisa. Não parem de orar o Pai Nosso. Não vão deixar, não vão pular a partezinha ali, né? Assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Porque lá no final também a gente diz, a última parte, antes do amém, antes do assim seja, qual é a última frase, amigos? Aí essa é a hora que vocês dizem bem rapidinho. Qual é a última frase? Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal é a gente manifestando a Deus. Deus, que eu consiga me afastar, me manter afastado, longe de tudo que me prejudica. Que eu não busque
problema para a minha vida, além daqueles que já comigo estão. Mas, se eu disser, Deus, livrai-nos do mal, me livra desse mal, e eu vou atrás do mal, como é que Deus me livra do mal? Se o meu problema é falta de dinheiro, está faltando dinheiro, não tenho mais para aquilo que é básico, para aquilo que é o fundamental. E aí eu fiquei sabendo que lá num shopping, numa loja, numa feira, está cheio de ofertas. Muita promoção, mas está me faltando dinheiro. Estou com dificuldades financeiras. O meu lugar é lá na feira, cheia de promoção. Lá no shopping, cheio de ofertas. Livrai-nos do mal, amém. Não é Deus que nos impede de ir ao lugar aonde não devemos ir. Somos nós que pedimos força a Deus para que a gente se livre de todos os males, de todas as dificuldades, e Deus nos fortalecerá a força de vontade. Esse é o livrai-nos do mal, amém? Livrai-nos do mal também pode ser parar de falar sobre tudo aquilo que não faz nenhuma diferença eu ficar opinando, eu ficar dizendo, olha o defeito daquele. Eu dizer, eu apontar o defeito do outro, faz com que o outro se corrija. Qual é a pessoa que eu tenho que apontar o defeito? Qual é a pessoa que eu preciso ser melhor do que ela? Quem é, amigos? Eu mesma, nós mesmos. O controle do nosso orgulho, do nosso egoísmo no caminho, na direção da pessoa humilde que nós precisamos ser, é combater a nós mesmos no presente, no passado, para que no futuro sejamos nós pessoas mais humildes, mais amorosas. Ao invés de ficarmos olhando nas redes sociais, na TV, na rua, aquelas pessoas a quem a gente inveja, a quem a gente almeja ser parecida, que a gente fique olhando para nós mesmos, que a gente avalie tudo aquilo que a gente fez e que a gente possa no dia a dia buscar ser melhor do que ontem, buscar ser amanhã melhor do que hoje, buscar vencer alguma dificuldade que já nos fez sofrer, que já nos causou problema. Aí sim, seremos nós as pessoas com mais humildade, com menos orgulho, com menos egoísmo e mais dignas de sermos chamados os bons cristãos, os homens de bem, aqueles que fazem o verdadeiro esforço para chegarem aonde querem estar. A nossa inveja, o nosso falar mal, o nosso apenas falar, em lugar nenhum nos coloca. Agora a nossa vontade falada, pedir a Deus, compartilhar com os amigos, pedir ajuda quando não tenhamos condições de fazer algo, ao invés de só dizermos, dei o meu melhor, vai nos levar ao lugar onde queremos, aonde podemos estar, um lugar melhor, um lugar mais calmo. E se a gente exercitar no dia a dia, pedindo a Deus que eu consiga, que eu faça o que é preciso fazer, que eu pare o que eu preciso parar de fazer, a gente vai conseguindo. Nunca é tarde para que a gente tome novas decisões e que essas decisões resultem em nos ajudar a sermos pessoas melhores, mais felizes. E assim, chegando ao final já de nosso momento doutrinário, vamos só lembrar mais uma vez daquelas palavras contidas na oração, que não é para a gente pular, hein, amigos? Não é para parar de dizer, Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofendeu, ou eu preciso do perdão a quem eu tenho ofendido. Então nós vamos agora, nesse momento final, fazer a nossa prece, pedindo a Deus que a gente tenha de fato força de vontade para perdoar a todos que nos ofenderam, para buscarmos o perdão
de todos a quem tenhamos ofendido, para conseguirmos com todas as nossas forças nos livrarmos do mal, para que consigamos evitar ir atrás dos problemas, das dificuldades e tudo aquilo que nos dificulta a caminhada, para que a gente consiga no dia a dia, além de dizermos bom dia, boa tarde ou boa noite, fazermos de nossos dias, melhores tardes, melhores noites, porque somos cristãos. Porque a nossa tarefa é aprendermos a amar, a fazer ao próximo o que desejamos que o próximo nos faça. E que assim seja. Um bom retorno ao lar para todos e até breve.